Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Atos. A partir do verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente do Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Amém. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Quero pedir oração pelo meu pai. Ele de manhã não passou muito bem, esteve com um pouco de tontura e por isso preferiu não estar à noite aqui conosco. Vamos orar também pela vida do Sol e do Pedro. Eles já estão melhores, graças a Deus. Nós oramos por eles que estavam com Covid, e a Sol estava bem debilitada, mas nós oramos e o Senhor atendeu as nossas orações e eles já estão muito bem, graças a Deus. Passou, e vamos agradecer ao Senhor pela recuperação e pela vitória na vida deles também. Em nome de Jesus, os irmãos que tiverem mais as suas orações, coloquem diante do Senhor os seus pedidos agora. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui neste lugar. Obrigado pela tua presença, pela graça do Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, pela alegria do Senhor em nosso coração. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra que fizemos nesta noite, e sabemos que a tua palavra é viva, é poderosa, é maravilhosa.
Tua palavra é grandiosa, nos traz a vida eterna. Obrigado, Senhor, por esta presença tão linda, tão maravilhosa. Abençoa o teu povo, ó Pai, que se reúne aqui esta noite. Ó Deus, que possamos viver a palavra pregada neste lugar. Que possamos viver a palavra lida, estudada, meditada em nossos corações. Que possamos aprender da tua palavra, que haja instrução sobre a nossa vida. Ó Deus, abençoe a vida da Sol, do Pedro. Nós te louvamos pela vitória sobre a vida deles. Já passaram o pior, já estão se recuperando plenamente. Graças te damos porque o Senhor atendeu as nossas orações. Peço pela vida do meu pai que está em casa, que o Senhor possa abençoar a mente dele, que o Senhor possa abençoar o corpo físico, que ele possa estar bem, minha mãe, a família. Ó Deus amado, abençoe os demais irmãos que aqui estão. Senhor, estenda as tuas mãos sobre os demais irmãos, a todos eles possam ser fortalecidos pelo teu poder, pela graça do Senhor, pela manifestação do teu Espírito Santo. Abençoe os demais irmãos que não puderam vir esta noite, que estão em suas casas, em outros locais, que o Senhor possa os guardar, abençoar e proteger. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nós oramos a Ti, pedindo e Te agradecendo, e pedimos que essa palavra venha falar ao nosso coração para a glória única, exclusiva do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vivemos em um mundo em que com certeza ecoam muitas vozes. O João falou aqui sobre a voz do deserto, a voz de João Batista. São muitas vozes que ecoam no nosso mundo. E isso se torna cada vez mais um desafio, porque muitos acabam seguindo vozes que não provêm de Deus, embora falem muitas vezes em nome de Deus. Então vem a pergunta: como discernir neste mundo o que vem de Deus e o que não vem de Deus? E esta é a mensagem desta noite: discernimento. Como discernir uma voz que vem de Deus e uma voz que não vem de Deus? Já que nós estamos expostos a vozes a todos os momentos. São vozes que ecoam dos celulares, são vozes que ecoam da internet, são vozes que ecoam da mídia em geral, são vozes que ecoam das ruas, das praças, dos palanques, dos púlpitos. Como discernir o que vem de Deus do que não vem de Deus? Esse texto, esta noite, é um belíssimo relato das missões de Paulo. E eu creio que esse texto nos dá alguns princípios pelos quais nós devemos nos guiar. Vamos pensar essa noite sobre alguns princípios pelos quais nós devemos pautar o nosso discernimento. A história desta noite nos fala da viagem de Paulo à Macedônia, antigo nome da Grécia, a Filipos. Esta viagem nos mostra algo muito interessante sobre o discernimento das vozes. Havia uma mulher, quando Paulo andava por Filipos, havia uma mulher escrava. Naquela época havia escravidão. E essa mulher tinha um espírito imundo, um espírito demoníaco, pelo qual ela predizia o futuro. Mas é interessante que ela seguia a Paulo
e aos companheiros de Paulo, e ia gritando atrás: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Olha que interessante. Haveria de se esperar que uma mulher possuída pelo demônio fosse clamar contra Paulo, fosse dizer: olha, esses homens aí estão errados, não escutem a eles, esses homens são contrários à verdade, fujam deles. Mas não é isso que ela falava. Eu fiquei impactado com esse relato. Ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou isso por vários dias, diz o texto, mas finalmente Paulo ficou irritado com a situação. Paulo ficou indignado e voltou-se ao espírito daquela mulher e disse: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela agora. E o texto diz que no mesmo instante o espírito a deixou. Isso causou um problema, não para aquela mulher, não para o Evangelho, não para os servos de Deus, mas causou um problema para os donos daquela escrava, porque eles lucravam com as adivinhações daquela mulher. E aí esses homens ficaram revoltados, porque agora não podiam lucrar mais, fizeram um tumulto que culminou no açoitamento de Paulo e Silas e na prisão deles. A história é belíssima, você pode ver depois, continuar lendo em Atos 16 e vai descobrir o desfecho maravilhoso que isso teve. Aliás, eu ia falar sobre todo esse resto da história, mas quando eu percebi, já tinha escrito 10 páginas e não estava na metade. Eu disse: eu vou parar aqui, porque senão os irmãos vão me apedrejar lá no final do culto. Mas, irmãos, é importante pensarmos essa noite sobre alguns princípios fundamentais para se discernir a voz de Deus. Primeiro, é preciso atentar para a realidade de que nem tudo o que se fala em nome de Deus e nem tudo o que fala coisas certas e corretas vem de Deus. Isso é um engano que muitas vezes pega muita gente. Não é porque alguém fala alguma coisa em nome de Deus, e não é porque alguém fala coisas verdadeiras, frases corretas, que isso vem de Deus. É isso que esse texto vem me ensinar. Vejam vocês que aquela mulher falava como se estivesse pronunciando coisas em nome de Deus, porque ela usava o nome de Deus. O verso 17 diz que ela falava: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Então elas falavam em nome de Deus e elas diziam coisas corretas, ou seja, diziam que eles eram servos de Deus, e realmente eles eram servos de Deus. Além do mais, ela dizia que eles anunciavam o caminho da salvação, e realmente eles anunciavam o caminho da salvação, era verdade. Mas depois de alguns dias, Paulo se incomodou com isso e repreendeu o espírito imundo que estava naquela mulher falando por ela. Agora preste atenção, isso é muito importante,
porque nós precisamos perceber que nem tudo o que é dito em nome de Deus vem de Deus. Via de regra, as pessoas, quando se ouve, falou em nome de Deus, falou coisas boas, então é Deus quem está falando. E esse texto mostra que nem sempre. Também precisamos ter claro na mente que nem toda frase verdadeira vem de Deus. E aí começa a criar uma questão. Então, como é que a gente vai discernir o que vem de Deus do que não vem de Deus? Porque nós sabemos que de Deus vem coisas boas, de Deus vem a verdade, e de Deus vem alguém que fala em nome de Deus. Mas por outro lado, eu posso perceber que em nome de Deus alguém pode falar e não ser Deus quem está falando, mas ser um demônio que está falando. E por outro lado, eu posso perceber que alguém pode falar frases corretas, verdadeiras, e até citar a Bíblia corretamente, e não ser a voz de Deus, mas ser ao contrário, um demônio que está falando. Então, como discernir o que vem de Deus do que não vem de Deus? E eu quero deixar apenas 3 princípios importantes para todos nós esta noite. Primeiro, o primeiro princípio que precisamos nos atentar aqui é a observação da motivação. A motivação é extremamente importante. Aquela mulher era escrava e fazia o que os seus senhores mandavam. E qual era a motivação por detrás das ações dela? Arrecadar dinheiro. Essa era a motivação principal. O texto diz no verso 16 que ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com a adivinhação. Então a motivação que estava por detrás era o lucro. A Bíblia também nos diz que no verso 19, os donos daquela escrava, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal. Vejam vocês que o lucro é o ponto principal aqui dessas pessoas. Se ela faz adivinhação, faz pelo lucro. Se ela faz uma pretensa adivinhação de que Paulo e Silas eram servos de Deus e que falavam do caminho da salvação, era pelo lucro. Então a pergunta que se faz é: qual é a motivação? Um critério importante para analisar um conteúdo é não simplesmente o conteúdo em si, mas ir atrás da motivação. O que o levou a falar o que fala? Tem muita gente aí falando muita coisa, e coisas até corretas muitas vezes, mas eles não passam no primeiro crivo, não passam no crivo da motivação. A motivação deles é tão somente, muitas vezes, obter lucros. Isso é um ponto muito importante para nós decidirmos logo que tipo de voz nós estamos escutando. Ou seja, não ouça a voz que se esconde atrás dos lucros. Não ouça essa voz, porque não vem de Deus. É importante observar e atentar para a motivação. Não é só para o que é falado. O que é falado é importante, mas a motivação pode contaminar tudo aquilo que se foi falado. Pode-se falar coisas corretas com a motivação errada, e esse se torna um problema, principalmente para quem fala.
Agora, por outro lado, isso também nos dá um alerta para que nunca tenhamos como fonte principal da nossa atuação o lucro. O que você faz deve primariamente trazer louvor e honra para o nome de Deus, e esta deve ser a sua motivação. Esta deve ser a minha motivação. Tudo o que nós fazemos deve ter esse sentido. Se a gente prega, não é para trazer lucro de elogios, de confetes para a nossa própria vida. Se a gente prega, é não para mostrar a nossa capacidade intelectual e discursiva, persuasiva, não, é para glorificar o nome de Deus. Se a gente canta, não é para mostrar quão maravilhosa e impecável é a nossa voz, mas é para exaltar e glorificar o nome de Deus. Se tocamos, não é para mostrar quão habilidosos nós somos, mas é para dar glórias e louvores ao nome do Senhor. Se temos uma igreja localizada, um local de se reunir, não é para mostrar aos outros o como nós somos importantes para a cidade de Presidente Prudente, mas é para glorificar e exaltar o nome de Deus. Se trabalhamos, seja com o que for que trabalhamos, não é para, a princípio, trazer para nós lucros ou qualquer outra coisa, senão primariamente para glorificar a Deus com o nosso trabalho. Se estudamos, não é para nos tornar um gênio intelectual, mas é primariamente para glorificar a Deus com a nossa mente, com a nossa vida, com o nosso corpo, com o nosso ser. Se compramos o que compramos, não é para o nosso benefício próprio, mas é para glorificar a Deus com aquilo que compramos. Se agimos como agimos, não é para trazer glórias para nós ou benefícios para nós mesmos, mas é para glorificar em primeira instância o nome de Deus, o nosso Salvador. Tudo que fazemos precisa ter a motivação correta. E a motivação correta é exaltar, glorificar e adorar o nome do Senhor. Se você casa, é para louvar o nome do Senhor no teu casamento. Se você tem filhos, não é para mostrar para os outros que os seus filhos são melhores, mais bonitos, mais elegantes, mais inteligentes. Não, é para glorificar a Deus com a tua prole, com a tua família. Tudo na sua vida e na minha vida deve ter a motivação correta, que é de glorificar o nome de Deus. Por isso a motivação, o que me leva a fazer isso, é extremamente importante. Via de regra, as pessoas analisam o ato em si, e já se contentam com o ato em si, mas nunca procuram descobrir as motivações por trás de tal ato. E isso é uma questão que precisa ficar clara para nós. Também quando se trata de nós mesmos e nossos atos, devemos sempre revisar profundamente as nossas motivações. O que está por detrás daquilo que eu faço? O que está por detrás de cada atitude que eu tomo? De cada palavra que eu digo? O que está por detrás? Se não for o louvor total e sublime ao nome do Senhor, então está tudo errado. Porque tudo em nossa vida deve ter primeiramente o propósito de adorar ao Senhor. E a partir daí as coisas vão se organizando na nossa vida. Tudo deve derivar da motivação principal: viver para adorá-lo, para servi-lo, para conhecê-lo. Você não constitui uma família para simplesmente dar continuidade à espécie humana. Não, é para louvar a Deus com a tua família. Você não trabalha simplesmente para ganhar o seu salário e não morrer de fome. Não, é para você adorar a Deus com o teu trabalho, com a obra das tuas mãos. Tudo é para o Senhor.
A motivação é extremamente importante. Todas as outras coisas devem derivar desta motivação. Louvar e adorar o nome do Senhor com a nossa vida. Segundo, um segundo princípio, além do princípio da motivação, do crivo da motivação, é o princípio da agregação. Além da motivação, precisa-se ver também a agregação. Vou explicar. Não é só a motivação, não é só o que leva a pessoa a fazer o que faz, mas é também o que a pessoa está agregando ao que faz. Por exemplo, a mensagem era boa, mas o que agregava a esta mensagem? Agregava a prática da adivinhação, neste caso. A prática da adivinhação vinha junto, que era condenado na Bíblia, vinha junto com a mensagem: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ela agregava a esta mensagem bonita e correta, eles anunciam o caminho da salvação. Ela agregava a isso tudo a sua vida de adivinhação e a sua prática de adivinhação. A maioria das pessoas come o prato todo a partir da entrada. Às vezes o aperitivo é bom, mas o acompanhamento é péssimo. Às vezes a entrada no restaurante é excepcional. Deveria ter ficado só na entrada. Mas com a entrada vem o acompanhamento. E o acompanhamento às vezes é venenoso. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que é preciso ter uma visão global, mais integral, do conjunto todo da coisa. A nossa visão não pode ser míope, a ponto de enxergar apenas parcelas do que analisamos. A análise tem que ser feita no contexto todo, na integralidade toda da coisa, para discernir se isto vem de Deus ou se isso não vem de Deus. Se você analisa apenas uma frase, vem de Deus. Se você analisa o contexto todo, descobre que aquilo não pode vir de Deus. Nunca analise um pregador por uma mensagem só. Veja o contexto todo. Nunca analise uma mensagem por uma frase só. Veja o contexto todo que isso envolve. Nunca analise um livro pela introdução somente. Veja o conteúdo todo que isso está envolvendo. Às vezes a introdução é maravilhosa, mas é apenas um chamarisco para te enganar 10 páginas depois. Alguém pode ter uma mensagem muito boa a princípio, usar textos bíblicos corretamente, mas depois acrescentar falas, propostas, afirmações que contrariem a própria palavra de Deus que ele mesmo mencionou. É uma estratégia maligna isso. Então não é importante anunciar algo certo simplesmente. É importante o conjunto todo que envolve a proclamação toda estar correto. Isso é um princípio que nós temos que levar para a vida toda. Eu assisti uma mensagem na internet de um pregador assim, fiquei maravilhado, puxa, que bom. Quantas mensagens você ouviu dele? Não, só essa, e agora já virei fã incondicional, me inscrevi no canal, e para sempre agora, misericórdia. Talvez você esteja ouvindo uma mensagem minha. Não decida ainda. Escute o conjunto todo. Então não é só importante anunciar algo certo, é importante o conjunto que envolve tudo estar correto.
Isso é um assunto importante, porque nós devemos sim ter a totalidade do que fazemos. Devemos sim ver a totalidade do que somos, passar tudo isso pelo crivo da agregação. O que eu estou agregando ao que eu falo. Ou seja, não basta começar certo, tem que desenvolver certo. Não basta ter frases bonitas e corretas. Não basta pronunciar textos bíblicos de cor. É preciso ver o conjunto da vida como um todo de forma correta. Tem gente que tem práticas boas. Vem aos cultos, ouve a palavra, participa da ceia, até dá as suas contribuições. Mas esta é só uma parte da história. No conjunto geral, no total da coisa, está muito longe de uma vida de santidade com Deus. Não basta ter uma parte só correta, é preciso ter o todo agregado a isso correto. Não basta vir aqui e pregar uma mensagem, precisa-se viver essa mensagem no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e essa mensagem envolver o todo, envolver quem você é, o que você faz e o que você deixa de fazer, como um todo. Não basta vir aqui e ouvir esta palavra, e voltar para casa e ser uma outra pessoa lá fora e agregar um monte de coisas, de palavrões, de atitudes erradas, de enganações, de desejos voluptuosos pelo dinheiro. Não basta aqui você ouvir, você tem que agregar o seu todo na realidade da santidade da palavra. Não tem como departamentalizar as coisas. Quem departamentaliza é o diabo, não Deus. O diabo diz, olha, veja que frase bonita, ele foi ao culto hoje, ele levantou a mão e glorificou a Deus, tá bom, agora você pode já continuar a sua vida lá fora. E aí ele é completamente diferente de tudo aquilo que ele fez aqui. O que agrega precisa estar em consonância, em harmonia com aquilo que é belo numa única frase. Não podemos nos contentar com frases, ou afirmações, ou partes da nossa vida de forma correta. Não, agora conseguir melhorar o meu casamento. Casamento está certo, mas a vida no trabalho, misericórdia, está bem longe e não quer nem saber de fazer nada para mudar isso. Não basta ter uma vida de congregação na igreja, que é muito importante. É preciso ter a mesma vida em casa. Não basta ter uma vida na igreja e em casa, é preciso ter a mesma vida em casa, na igreja e no trabalho. Não basta ser uma bênção na igreja, tem que ser uma bênção na família. Não basta ser educado aqui, precisa ser educado lá. Senão eu falo, glória a Deus, aleluia, Deus Altíssimo aqui, e faço adivinhação lá fora. Não podemos nos contentar com frases ou afirmações, ou parte da nossa vida correta. Precisamos o conjunto todo que caminha seguindo o plano de Deus, segundo a vida de santidade do Senhor. É preciso todo estar envolvido, coerentemente e harmonicamente. Então não é só a motivação, é também a agregação. O que ele agrega. O que ele agrega àquela frase. A agregação é o que vem junto com a frase correta, é o que vem junto com a fala bonita. Tudo isso tem que ser analisado. Como é que eu discerno se uma coisa é de Deus? Quando é de Deus, ele traz junto com a motivação correta, a agregação correta. O todo pode ser analisado que está harmônico com aquilo que foi falado. Mas além disso, nós temos por último
Um terceiro crivo. Além de analisar a motivação e a agregação, nós precisamos também analisar o resultado. Isso é muito importante. O resultado. Motivação é aquilo que te leva a fazer o que você faz. Agregação é aquilo que acontece no processo. Resultado é o fim que você prevê. Olhando para esse texto, eu acredito que havia um resultado ali esperado e camuflado. Se Paulo e Silas tivessem aceitado os louvores daquela mulher, isso poderia levar a uma conclusão lógica aos presentes. Tanto Paulo e Silas quanto a mulher são usados por Deus. Se Paulo e Silas tivessem aceitado aqueles louvores, os presentes poderiam pensar: poxa, então a voz de Deus está em Paulo e Silas, mas também está nessa mulher com espírito de adivinhação. Tudo é de Deus. Isso poderia levar à conclusão que muitos têm hoje em dia, ou seja, Deus é um só. Eu não aguento essa frase. Quando você vai evangelizar uma pessoa, seja qual for a religião que ela está, ela diz: Deus é um só, então você serve a Deus ali, eu sirvo a Deus aqui, e está tudo certo. Só que o servir a Deus num lugar é exatamente o contrário do servir a Deus em outro lugar, e está tudo certo, porque Deus é um só. Isso poderia levar à conclusão de que tudo no fim é de Deus, e tudo vem de Deus, e isso não é verdade. Porque há coisas que vêm do único Deus verdadeiro, mas também há coisas que vêm do falso Deus, que é o Deus deste século. E as coisas precisam ficar muito bem separadas. Então, o resultado é extremamente importante, ou seja, tem que se perguntar onde isso vai levar. Está se falando uma frase bonita, está se fazendo alguma coisa aprovada, ótimo, onde isso vai levar? Vai levar a tal fim, então rejeita. Ou seja, qual é o resultado que isso gera em minha vida? Uma frase bonita, uma frase autêntica, mas o resultado pode levar a uma confusão em que se perca a distinção entre o certo e o errado. E este é uma estratégia maligna que não veio de agora, vem lá daquela época e tem muita eficácia hoje em dia em nossa sociedade. Muita eficácia. Por isso nós precisamos não somente analisar a motivação, não somente analisar o contexto geral, mas nós precisamos analisar o fim, onde isso vai levar. Essa é uma pergunta que temos que fazer. Porque muitas coisas podem parecer inocentes, mas o fim delas é altamente destrutivo. A Bíblia diz: há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim deles é de morte. Precisa considerar o fim. Precisamos analisar o resultado a que isso vai levar. E uma forma de olhar para isso, analisar o resultado veja não só o que está sendo apresentado, mas onde isso está levando. Por exemplo, vou citar um exemplo comum da nossa época. Os sem igreja. Os sem igreja, eles têm frases bonitas e certas. Os sem igrejas fazem críticas à corrupção da igreja, que está certo. Os sem igreja dizem: Deus está em todos os lugares, está certo. Os sem igreja
dizem: olha, você pode adorar e cultuar a Deus em qualquer lugar, não precisa ser só no templo. Está correto. Os sem igreja dizem: o templo somos nós. Está correto. Tudo isso é bíblico e verdadeiro, mas qual é o final desse discurso? Qual é o resultado desse discurso na vida das pessoas? Deixam de congregar, contrariam a palavra de Deus, já que Hebreus diz: nós não somos daqueles que deixam de congregar, de estar na reunião dos irmãos. Pode ter frases maravilhosas, pode ter pensamentos complexos, lindos, inteligentes e corretos, mas se levar a pessoa a deixar de congregar, não é de Deus. Qual é o resultado disso? Deixam de contribuir com a obra de Deus. Qual é o resultado disso? Se afastam dos irmãos e ficam em suas próprias casas. Qual é o resultado disso? Perdem a noção entre o que é culto a Deus e o que é churrasco com os amigos. Tudo vira culto a Deus. Eu estou lá na minha casa, não, estou tomando lá uma cervejinha, ou então estou tomando uma Coca-Cola, estou comendo um churrasco com meus amigos, é igual culto, né? Aqui Deus está aqui, não está aqui, não mesmo? Está aqui entre nós, está tudo certo. Então está na igreja, está aqui, é a mesma coisa. Perderam a noção. Paulo nunca disse isso. Paulo disse: se alguém tem fome, coma em casa, porque quando vem a igreja, é a diferença. Reunião da igreja. Qual é o resultado disso? Deixam de ser instruídos, porque não congregam mais na igreja onde Deus exerce os dons, e tem os dons de mestre, dons de professores que ensinam a igreja. Eles deixam de ser instruídos, porque eles não congregam mais. Qual é o resultado disso? Deixam de estar debaixo de uma liderança que Deus estabeleceu. É Deus quem estabeleceu, e a Bíblia diz: orai pelos líderes, respeitai os vossos líderes. Mas quando eu sou sem igreja, eu deixo de estar debaixo de qualquer liderança. Então, viram vocês aqui, esse é apenas um exemplo. Não se pode analisar só o que está sendo dito, o que está diante dos olhos. Precisa-se olhar para o resultado, para o futuro. Onde isso está levando? E o resultado, o futuro, às vezes, até mesmo já começa a dar sinais no presente. Não precisa nem chegar ao fim do fim do fim. Já no presente começou a sentir sinais do que vai acontecer lá. Já dá para você perceber o que vai acontecer. O movimento do sem igreja já dá para saber o que vai acontecer. São aqueles que geralmente passaram por uma igreja, se decepcionaram com a igreja cristã e se voltaram contra, ficaram com raiva do pastor e disseram: olha, não, eu posso cultuar na minha casa. Esse resultado já está sendo manifesto agora na vida das pessoas, vocês já sabem qual é o final dele. É o esfriamento completo da fé. É o afastamento completo de Deus. Então eu tenho que perguntar: isso está me afastando de Deus? Tem que parar e perguntar: essa atitude, esse trabalho que eu me envolvi, não é só o presente, o trabalho pode ser bonito, não tem nada de errado, não está fazendo falcatrua nenhuma, um trabalho honesto, tudo certo. Está me afastando de Deus? Vamos ver, vai me afastar de Deus amanhã? Então não é de Deus. Eu tenho que analisar isso, que eu estou agindo dessa forma. Isso aqui está me deixando com desejo de orar mais? Ou isso aqui que eu estou fazendo está me deixando mais frio, não tenho mais vontade de orar? Aonde isso vai levar? Qual é o resultado disso na minha vida? Mas eu não estou vendo nada demais aqui. Você pode não ver nada demais aqui, porque não tinha nada demais na frase daquela mulher. Mas o resultado no final era a destruição do trabalho que Paulo e Silas estavam fazendo. Por isso eles discerniram e Paulo expulsou aquele demônio. Talvez não tenha nada demais, aparentemente, naquilo que está acontecendo agora, mas eu não posso considerar só o agora, eu preciso olhar para o futuro, eu preciso considerar e pesar onde isso está me levando, o que está acontecendo.
Eu conheci uma moça, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é cheirosa, ela é inteligente, ela é culta, está tudo legal. Mas onde é que está me levando? Estou me afastando de Deus por causa dela. Não é de Deus. Ou não pensa você, moça, que está namorando um rapaz que está te afastando de Deus hoje, que quando casar você vai se transformar numa missionária e ele vai se transformar num pastor. Vai nada. Se ele já está te afastando de Deus hoje, quando casar, aí é pior a situação. Então tem que ver o futuro. E o presente dá sinais do futuro. O presente dá sinais. Uma pessoa que já começou a mentir para você hoje, não pensa que amanhã você casou com ela, vai se transformar num anjo. Não se casa com uma bruxa e se acorda com uma princesa. Não se casa com um bruto e se acorda com um príncipe galã. Não, ninguém faz isso. O presente dá sinais para o futuro. Onde isso está me levando? Olha, eu comecei agora a andar com um grupo de pessoas, que ótimo. E aí, como é que está a sua vida espiritual? Está melhorando ou está esfriando? Estou percebendo que esse negócio de ficar orando toda hora não é uma coisa legal. Não, eu posso orar. Deus está ouvindo tudo. E a leitura da palavra? Eu não tenho mais tempo. Então está piorando. Mas não estamos fazendo nada de errado. Pode não estar fazendo nada de errado, mas está dando sinais do futuro. Está te afastando de Deus. Eu tenho que fazer perguntas para mim. Eu estou praticando mais a vida de oração ou menos a vida de oração? A partir desse fato. Agora também tem gente que está esfriando na fé e bota a culpa no outro. Se alguém está te levando para o mau caminho, sai fora. Mas cuidado para você também não levar o outro para o mau caminho, ou então acusar o outro de que você está falando outro aquilo que na realidade está dentro de você que está errado. Comecei a ouvir mensagens agora de um pastor fulano de tal, coach. Agora está em moda o coach. Coach. Fica até chique falar assim, né? Coach. Comecei a ouvir agora a mensagem de um coach. E aí, o que está acontecendo? Está te aproximando mais dos irmãos ou está te afastando da igreja? Então pode desligar. Pula fora. Mas ele é tão bonito, se veste bem, tem uma roupa legal, elegante, é um galã. O diabo vem vestido de pele de ovelha. Estou ficando mais fervoroso ou mais frio? Estou gastando mais tempo com o Senhor ou mais tempo comigo mesmo agora? Não, agora virei. Agora meu negócio é me valorizar mais. Está ouvindo quem? Tem uns autoajuda ali. Agora vou me valorizar e gastando tempo com quem? Não, comigo mesmo. Então, estou me amando mais. Estou me amando cada vez mais e amando cada vez menos os outros. Misericórdia. Estou me tornando mais piedoso ou estou me tornando mais crítico e amargo? Estou me tornando mais amável, paciente, manso ou estou me tornando mais ácido, espinhento e raivoso? Eu preciso ver. O presente dá sinais para o futuro. Qual é o resultado? Estou vivendo mais a santidade ou estou me afundando mais na frieza espiritual? Uma queda não começa de uma vez, ela começa aos poucos. É igual aquela história do sapo que é jogado na água quente e pula fora da água porque a água está quente. Mas há uma forma de matar o sapo sem ele perceber. Coloca ele na água fria e vai esquentando a água devagar. Quando ele perceber, já está cozido. O diabo sabe dessa história. Eu estou considerando mais as coisas espirituais ou estou deixando tudo se tornar normal? Agora é tudo normal? Não, isso aí é normal, aquilo outro é normal, aquilo lá é normal, tudo está normal. Nós vemos na era da normalidade, tudo é normal, tudo é relativo. E nós estamos afundando cada vez mais no pecado, no mundo.
Eu estou diferenciando o ambiente pecaminoso ou estou me acostumando com ele aos poucos? Estou me tornando mais humilde ou estou me tornando mais egocêntrico? Eu preciso olhar o resultado. Porque as coisas começaram a entrar na ideologia social, na nossa nação, na nossa sociedade, na filosofia que comanda o mundo, de forma tão sorrateira e sutil. E qual é o resultado disso? O resultado disso hoje é que nós temos filhos perdidos dentro de casa. O resultado disso hoje é que nós temos rebeldias demais dentro da própria família. O resultado disso é que nós temos hoje violência aumentando cada vez mais na sociedade, o materialismo explodindo no coração das pessoas, o egoísmo, a vaidade subindo a consciência de todos. O resultado é que a nossa geração está absolutamente corrompida e pervertida. Mas isso não começou de uma hora para outra, começou lá atrás. E muitos que deveriam enxergar não enxergaram, porque não consideraram o fim, o resultado. Isso aqui não tem problema, aquilo ali também, o outro também não. Nossa geração está se corrompendo a uma velocidade incrível, e a igreja moderna está perdendo a capacidade de expressar Deus. Por isso o cristianismo moderno, contemporâneo, se tornou fraco e sem sal. E eu vou terminar esta mensagem com uma citação de A.W. Tozer. A.W. Tozer disse isso por volta da primeira metade do século XX, morreu em 1963. A.W. Tozer disse nos Estados Unidos isso, abro aspas: na maioria das igrejas evangélicas, é comum agora oferecer ao povo, principalmente aos jovens, o máximo de entretenimento e o mínimo de instrução. Ele diz, em muitos lugares, raramente é possível ir a uma reunião cuja única atração seja Deus. Só se pode concluir que os filhos de Deus estão entediados com Ele, pois é preciso mimá-los com pirulitos e balinhas, na forma de filmes religiosos, de jogos e refrescos. Isso influencia todo o padrão da vida da igreja, introduzindo até uma nova modalidade de arquitetura eclesiástica destinada a abrigar o bezerro de ouro. Fecha aspas. A.W. Tozer. E ele diz ainda, quando essas pessoas acabam sendo questionadas, e a gente vai questionar as pessoas, ele diz, mas vocês estão tendo práticas aí, outras coisas para atrair as pessoas na igreja e não Deus? E as pessoas já vêm imediatamente dizendo, não, mas pelo menos nós estamos fazendo alguma coisa. Pelo menos estamos fazendo alguma coisa. E estamos ganhando esses jovens. E aí a A.W. Tozer conclui dizendo, ganhando-os para quê? Para o discipulado verdadeiro? Para levar a cruz? Para a abnegação, para a separação do mundo, para a crucificação da carne, para o santo viver, para a nobreza de caráter, para o desprezo dos tesouros do mundo, para uma rigorosa disciplina pessoal, para amar a Deus, para a total entrega a Cristo. Naturalmente, a resposta a todas essas perguntas são negativas. Amados irmãos, precisamos considerar atentamente o resultado. E o resultado de tal evangelismo, que atrai pessoas, não pelo poder de Deus, mas pelo entretenimento, o resultado disso
é encher igrejas de pessoas totalmente vazias de Deus. Nem tudo aquilo que menciona a Deus tem um bom resultado. Nem tudo aquilo que traz boas falas mantém-se na integralidade o tempo todo. Nem tudo aquilo que vem travestido de verdade traz um resultado verdadeiro e autêntico. Então, como discernir o que é de Deus do que não é de Deus? Como olhar para um lobo vestido de ovelha e discernir que por dentro daquela capa de ovelha há um lobo devorador e não uma ovelha? Como? Analisando a motivação, analisando a agregação e analisando o fim, o resultado. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que esta mensagem pregada esta noite tenha a motivação correta: louvar, engrandecer e adorar o nome do Senhor, ao mesmo tempo instruir os irmãos na verdade. Que esta mensagem esta noite tenha a agregação correta, uma vida harmônica com aquilo que é pregado e com aquilo que é escutado. E que essa mensagem tenha o resultado lá na frente correto: vidas servindo a Deus em santidade, preparadas para o arrebatamento da igreja. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor para adorar o nome de Deus. Esta noite há um apelo ao nosso coração. Perceba para onde está indo. Perceba qual é o final. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles é de morte. O diabo, nosso inimigo, é especialista em camuflar as coisas, em colocar coisas belas e bonitas na introdução, para que você, sem perceber, entre por essa. Mas um fim terrível está esperando lá na frente. É preciso discernimento de Deus. É preciso graça do Senhor. É preciso poder do Espírito Santo. A igreja não pode viver sem discernimento de Deus. A igreja não pode viver sem a graça de Deus. A igreja não pode viver sem o poder do Espírito Santo. O que atrai eu e você para esta reunião não pode ser um entretenimento de domingo à noite. O que atrai eu e você para esta reunião não pode ser medo do pastor na segunda-feira. O que atrai eu e você para esta reunião tem que ser o poder do Espírito Santo. Tem que ser a palavra de Deus. Aqui não há show, não há nada que não seja a manifestação do poder autêntico de Deus na ministração da palavra e no louvor da igreja. Aonde estamos indo? Onde chegaremos com isso? Essa pergunta tem que ser feita todos os dias, para todas as atitudes que eu tiver, para todas as decisões que eu tiver que tomar. Para onde estamos indo? Feche os teus olhos. Senhor Deus amado, esta noite clamamos a Ti, misericórdia, misericórdia. Que o nosso coração possa ter a motivação correta em tudo que fizermos. Que não sejamos motivados pelo lucro, mas sejamos motivados pela glória do Senhor. Que Tu sejas louvado, exaltado na minha vida, na nossa vida, na vida dessa igreja. Se há um louvor, se há um elogio, se há um aplauso, que ele seja dado somente ao Senhor.
somente ao Senhor. Louvado seja o teu nome na nossa vida. Ajuda-nos a agregar corretamente. Não queremos começar bem, mas agregar mal. Não queremos começar bem, mas desenvolver mal. Não queremos ser esquizofrênicos, bipolares nas nossas relações. Não queremos ser uma coisa aqui e outra lá fora. Não queremos te louvar aqui e te maldizer lá fora. Não queremos dizer palavras de amor aqui e palavras de ódio lá fora. Ajuda-nos a agregar ao todo. A integralidade do que somos precisa ser do Senhor e andar harmonicamente com a santidade de Cristo Jesus. Ajuda-nos a ver o resultado. Senhor, nós não queremos ser iludidos pelos elementos palpáveis de um presente frágil. Queremos enxergar os sinais do resultado a que isso levará. Ajuda-nos a enxergar o fim dessas coisas. Ajuda-nos a ter percepção. Ajuda-nos a olhar para nós mesmos, nas nossas atitudes, no nosso trabalho, na nossa família, em quem somos, nas nossas palavras, nos caminhos que tomamos. Ajuda-nos a olhar para nós mesmos e fazer uma avaliação se estamos nos aproximando de Ti, da Tua igreja, da comunhão, ou se estamos nos separando de Ti. Ajuda-nos. Aquilo que pode parecer muito inteligente, muito eloquente, muito bonito, muito bem filosofado, concatenado e pensado, pode ser na realidade uma grande armadilha para um futuro desolador. Ajuda-nos a não cair nessa, Senhor, pela graça e a misericórdia do Senhor. Abençoa a Tua igreja que recebe a Tua palavra, que a Tua palavra caia como, Senhor, uma semente boa, e que ela possa produzir frutos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.